vidas. Que a palavra de hoje seja de conhecimento para todos os nossos corações e que não fique só no nosso coração, mas que seja praticado. Amém? Quero convidar o irmão João para que ele possa estar orando pelo missionário Fagner. Graça e paz, igreja. Amém, irmãos? Eu percebi que os irmãos estão meio cansados hoje, parece que passaram a noite passeando por aí. Passaram o dia nos banhos, né, como o povo fala, né, ou não sei, né, parece que os irmãos estão meio cansados, né. Eu não, passei o dia em casa. Antes tivesse ido, né, para ficar cansado. Amém. Vamos aqui à palavra do Senhor, meus irmãos. Abrir, quem sabe qual o texto que nós estamos meditando? Marcos, capítulo 1, versículo 35 ao 40. Não, 35 ao 39. Quer dizer, desculpe, ao 45. Estou misturando aqui os textos. Marcos, capítulo 1, versículo 35 ao versículo 45. Nós estamos dando sequência a essa leitura e hoje nós vamos meditar nesse trecho da palavra do Senhor, tão rica, né? Tão rica em conhecimento, tão rica em amor, né? Nós temos muito que aprender, meus irmãos, com a palavra de Deus. Eu confesso que todas as vezes que eu leio o mesmo versículo, eu aprendo algo novo. Todas as vezes que eu leio o mesmo texto, eu posso ler de 50 vezes. 50 vezes eu aprendo de uma forma diferente. E Deus fala comigo. Então, hoje nós vamos meditar nesse texto. Todos encontraram? Amém? Todos me ouvem bem, né? Tá bom aí, né? Todo mundo me ouvindo bem. Diz assim: tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para o lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros lugares, as povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe, então, veemente advertência, logo despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinha ter com ele. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, porque estamos aqui nessa tarde, ouvindo a Tua palavra, anunciando a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, nós clamamos, ó Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Senhor. Ó Deus, tira de nós tudo aquilo que tampa os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, Senhor. Tira de nós toda falta de atenção, ó Pai. Toda preocupação, Senhor, que venha impedir de entender a Tua mensagem. Abre os nossos olhos espirituais, Pai. Tampa os nossos olhos da carne. E que nós possamos ouvir
aquilo que o Senhor quer nos falar, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, nos enche com teu Espírito, para que nós saiamos daqui avivados, cheios do teu poder, cheios do teu amor e cheios da tua graça. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós nos deparamos aqui com mais uma situação de cura que o Senhor Jesus realizou, né? Nós lembramos que na outra pregação nós meditamos sobre a cura que o Senhor realizou ali na sogra de Pedro e também o momento em que ele expeliu um demônio que estava em uma pessoa. E quando nós continuamos a leitura, irmãos, nós observamos algo tão interessante nesse texto, do versículo 35, que nós, às vezes, paramos para pensar. Por que Jesus saiu de alta madrugada e foi orar? Ora, ele não era o próprio Deus, ele não precisava estar orando, e ele saiu na alta madrugada e foi falar com o Pai. Esse exemplo, meus irmãos, mostra para nós a importância da oração. Eu pergunto a você, quantas vezes você orou essa semana? Quantas vezes você teve um relacionamento de conversar com o Senhor? Eu não estou dizendo que é no momento da refeição só, ou só quando você vai deitar, ou quando você acorda e diz, Senhor, abençoe esse dia, em nome de Jesus, amém. Claro, é válido a oração, porque você orou em nome de Jesus, amém. Mas eu estou falando uma oração só você e o Senhor. Quantas vezes nessa semana, não precisa me responder, Deus sabe, e você? Quantas vezes nessa semana você parou para orar? Você viu o exemplo que Jesus deu aqui? Ele saiu, o texto diz aqui que ele se levantou. Qual a melhor hora do sono? De madrugada, né? Eu confesso para vocês, o sono da madrugada é o melhor que tem. Eu não vou mentir. O sono da madrugada é aquele melhor que tem, a partir de 4 horas da manhã, pelo menos para mim, né? Quando dá 7 horas é que dá dificuldade para a pessoa se levantar, né? Pessoas que têm mais experiências acordam mais cedo, não acordam 4 horas. Mas o Senhor, ele se levantou ali de madrugada e saiu e foi para um lugar deserto. E ele orou. E ele saiu sozinho. Os apóstolos que estavam com ele procuravam ele, como o texto diz aqui, olha, procuramos diligentemente Simão, né? Aqui o texto fala Simão, que é Pedro, e os outros. Aqui o texto não fala quem são os outros, mas provavelmente seria Tiago, João, os outros discípulos que estavam com Jesus e procuravam Jesus, e Jesus tinha se retirado para orar. Jesus nos dá esse exemplo, meus irmãos, para que todos os dias, eu e você, crie um relacionamento com o Senhor. Igreja, não tem como a gente querer se aproximar de Jesus sem a oração. Não tem como a gente querer se aproximar do Senhor sem a oração. Nós já vimos milagres extraordinários de pessoas aqui na igreja mesmo, que oraram e o Senhor fez milagres. Não porque foi aquela pessoa específica que orou. O poder não está na pessoa, meus irmãos. O poder não está em quem pede. O poder está em quem realiza. O poder está naquele que está lá no céu olhando para mim e para você. Que ouve o clamor de alguém que está aflito e ouve a sua oração. Jesus quis mostrar para mim e para você a importância e o papel fundamental da oração. E ele mostrou para os apóstolos. É tanto, meus irmãos, que os apóstolos futuramente repetiam a mesma coisa. Os apóstolos incentivavam a igreja a orar. Paulo, por diversas vezes, pediu para a igreja, olha, orem por mim, orem pelos santos, orem pelos perdidos.
Orem ao Senhor pelo perdão dos seus pecados. Pedro repetiu isso também. Orem sem cessar, meus irmãos. Não esqueçam que o Senhor que está no céu é aquele que atende o clamor daqueles que o oram. Essa semana eu estava lendo um livro, e um autor muito conhecido, não vou falar o livro, mas o nome dele é Rick Warren, e ele é um dos americanos, lá dos Estados Unidos, né, americano, que teve um crescimento numérico na sua igreja. E eu quero discordar com ele quando ele disse que só oração não era necessário, que tem que ser a ação do homem. Claro que o homem tem que ter ação, mas todas as ações que nós viemos a fazer não vai ser o suficiente para Deus realizar tal coisa. Mas as bênçãos do Senhor vai vir através do clamor e do coração quebrantado do Senhor para nós. Eu sempre pergunto, qual o motivo de oração que você tem clamado dia e após dia? Qual é a petição que você tem feito ao Senhor dia após dia e não aconteceu ainda? Aí você diz, não, é porque eu não tenho fé. Talvez o Senhor não queira realizar. Talvez não seja o momento exato ainda daquele milagre que você clamou ao Senhor acontecer. Aquela pessoa talvez não tenha se convertido ainda. Não é porque você não teve fé nas suas orações, mas porque o Senhor ainda não permitiu que acontecesse. Mas o recado que eu tenho para dizer para você é que não cesse suas orações. Não pare de orar. Não pare de orar pela igreja. Não pare de orar pela Igreja Batista Nova Vida. Não pare de orar pela vista desse seminarista que está aqui, da sua esposa. Não parem de orar. Os milagres do Senhor, eles são tão grandes, meus irmãos, que muitas vezes nós não conseguimos ver. Deus está trabalhando de uma forma silenciosa, que nós ainda não temos condições de ver o tal milagre que Ele está preparando para nós. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós temos pessoas que oram ao Senhor. Nós temos pessoas que clamam a Deus no seu secreto. Nós temos mulheres de oração aqui nessa igreja. Que às vezes a gente diz, não, fulana não veio à igreja, irmã não veio à igreja, irmão não veio à igreja. Mas talvez esse irmão está lá orando pela igreja. Está clamando na madrugada. Está jejuando. Ah, mas irmão fulano de tal não faz nada na igreja. Talvez ele tenha desempenhado o ministério principal da igreja, meus irmãos. Que é a oração. Que é o clamor, que é a intercessão. A igreja do Senhor permanece de pé porque tem pessoas que oram por ela. Porque tem pessoas que não desistiram em oração. Porque tem pessoas que ao invés de estar observando a vida dos outros, estão orando. Porque ao invés de estar se preocupando com o outro, no sentido da vida alheia, está abrindo sua boca para clamar a Deus e dizer, Deus, eu estou aqui orando por esta igreja, eu estou orando aqui por esse ministério, eu estou orando aqui pela vida das pessoas que já passaram por ela. E meu irmão, existem muitas pessoas sensíveis na igreja. Como eu falei, não é porque é fulano ou cicrano que está orando, mas é porque é o Senhor que está operando os seus milagres nas nossas vidas. E nós observamos nessa sequência, nessa cura desse leproso, nós observamos o milagre do Senhor e o seu poder. E nós sentimos ali, meus irmãos, o quanto Jesus foi humano também. Se você observar nesse texto do capítulo 1, no versículo 40 ao 45, nós vemos que a pessoa era uma pessoa leprosa. O leproso, ele era visto cerimonialmente
como uma pessoa imunda. Os sacerdotes não tocavam naquele leproso. E quem foi que tocou naquele leproso? O Senhor Jesus tocou naquele leproso, meu irmão. O Senhor Jesus se aproximou daquele leproso que rogava a ele de joelhos. Imagina essa cena, meu irmão. Aquele leproso enfermo. Ninguém queria se aproximar dele. E ele de joelhos implorou, rogou ao Senhor e disse: Senhor, se quiseres, o Senhor pode me purificar. Se quiseres, Senhor, o Senhor pode me curar. E o texto diz, meus irmãos, que Jesus ficou profundamente compadecido daquele leproso. Jesus ficou profundamente compadecido daquela situação. E o texto diz também que Jesus estendeu a sua mão e tocou aquele leproso. Observe que, como eu falei, essa doença, quem portava essa doença, era vista como uma pessoa imunda. Com certeza uma doença contagiosa. Mas você observou aqui que o Senhor Jesus, ele se compadeceu daquela pessoa, não ligou qual era a sua enfermidade, e o Senhor tocou ele, e ele foi curado. Ei, meus irmãos, quantos de nós, às vezes, nos sentimos impuros? Quantas pessoas que estão aí fora, no mundo, que se sentem impuras, indignas de se aproximar da igreja e de se aproximar do Senhor. Sabe por que existem pessoas assim? Porque a boca de muito crente está servindo não para abençoar, mas para condenar essas pessoas. Sabe quem eram os sacerdotes da época? Muitos crentes de hoje. E sabe qual é o papel da igreja a fazer, meu irmão? É tocar profundamente nessas pessoas que se sentem impuras e imundas. É fazer com que essas pessoas se conscientizem, assim como a irmã Lucimar falou, que a igreja tem que incluir essas pessoas. Não no sentido de elas chegarem aqui e permanecerem como estão, mas que elas cheguem até aqui, na situação que elas estiverem, e elas sejam curadas, elas sejam tocadas pelo Senhor, elas sejam tocadas pela igreja, não apenas na nossa oração. Quantas pessoas você conhece aí fora que diz: olha, eu não vou à igreja porque eu não consigo deixar os meus vícios. E a igreja vai me julgar. No começo da minha caminhada eu tinha vergonha de ir à igreja. Porque eu achava que todo mundo lá ia me condenar pelos meus pecados. Porque a visão que eu tinha é que a igreja ia me excluir. Mas eu percebi que a igreja não tem esse papel. Principalmente essa igreja. Quantas pessoas já passaram aqui, meus irmãos? Não estou querendo puxar, como é que o povo diz, a sardinha para o nosso lado, né? Eu estou querendo dizer que essa igreja, porque eu provei isso, e vi muitas pessoas chegarem aqui, que estavam excluídas e eram mal vistas aí fora, e chegaram aqui e a igreja chegou junto. Foi ou não foi, meus irmãos? E a igreja abraçou. Se elas saíram, foi porque quiseram. Não foi porque essa igreja disse: vai embora, não. Porque eu acredito que o Deus no qual nós servimos e nós cremos, Ele tem nos ensinado verdadeiramente a ser cristão.
a incluir as pessoas em sua situação, no qual elas chegam aqui. Mas não é que elas vão permanecer assim, elas vão chegar aqui, e nós vamos pegar na mão delas, e vamos caminhar, como Jesus fez. Vamos incluí-las, seja nas suas necessidades especiais, seja nas suas deficiências, ou seja nos seus pecados. A igreja tem um papel de contribuir para a transformação dessas pessoas. Foi assim que Jesus fez. Foi assim que Jesus chegou lá na casa do cobrador de impostos. E ele era um pecador. Ele era visto terrivelmente pelos religiosos da época. Foi assim que o Senhor chegou lá na casa de Zaqueu e disse: olha, eu vou comer hoje na tua casa, João. O Jesus disse desse jeito. E os religiosos queriam excluir aquele homem e dizer: olha, Jesus está sentado com as meretrizes, com os pecadores. Jesus se aproximou deles porque Jesus queria curar eles. Igreja do Senhor, você tem um papel de transformar a vida de muita gente por aí. A vida de muitas pessoas que estão perdidas. Você tem essa responsabilidade de levar o evangelho até essas pessoas que estão perdidas. Essas pessoas que estão enfermas espiritualmente. Talvez essas pessoas estão com a lepra, que muitos não querem se aproximar deles. Mas com a compaixão de Jesus, com o amor de Jesus que está em mim e em você, meu irmão, tem essa responsabilidade de amar os perdidos, de cuidar dos perdidos, de se preocupar com as vidas que estão aí fora, de se preocupar com aqueles irmãos que passam dias sem vir à igreja. Você não tem um papel, a responsabilidade de julgar eles e colocá-los no inferno. Você tem um papel de cuidar deles e amar eles e fazer com que eles voltem ao amor do Senhor. De orar por eles, de chegar junto. Não apenas orar, mas chegar junto, contribuir com a vida espiritual. Um exemplo é uma mãe. Se uma mãe vê um filho preso em algum vício, a mãe luta até o fim com aquele filho ou não luta? A mãe desiste daquela pessoa, daquele filho? Dificilmente isso vai acontecer. Então nós não devemos desistir dos nossos irmãos. Nós não devemos desistir das pessoas que estão ao nosso redor. Nós temos que investir em oração por elas, em cuidado, em amor. Esse enfermo que aqui estava, eu acredito que a alegria dele foi tão grande que ele deu na língua com os dentes, né? Como as pessoas dizem. O texto diz aqui que Jesus disse: olha, eu vou lhe curar, mas não fala para ninguém. Vai lá no templo, presta ali sua adoração e sua oferta que você tem que prestar, mas não fala para ninguém. Jesus queria dizer isso, não era para testemunhar. Ele queria dizer isso porque as pessoas já estavam perseguindo ele ali, já estavam atrás dele. Ele não podia mais nem andar nas ruas, que as pessoas estavam atrás dele para receber milagres. Mas a alegria foi tão grande, eu vejo assim como alegria, que ele não se conteve e contou para todo mundo o que Jesus de Nazaré fez na vida dele. O que o Senhor Jesus operou, o milagre na vida dele. Se a gente fosse usar a linguagem de hoje e dizer: olha, esse milagre foi o que bombou Jesus, né? As pessoas falam na internet, né? Foi o que deixou Jesus famoso. Não, Jesus já era famoso. Mas o alcance desse milagre na vida desse homem foi tão grande que o texto diz que Jesus não podia mais nem aparecer publicamente nas ruas. O que isso quer dizer?
que os milagres que nos acontecem, e os milagres que podem acontecer na vida de um perdido que está aí fora, pode ser tão grande, que até um avivamento pode acontecer extraordinário no mundo. Por isso, abra sua boca, igual esse homem fez. Anuncie Jesus, meus irmãos. Anuncie os feitos dele na tua vida. Não se esqueça de orar pelos perdidos. Não se esqueça de todos os dias ter essa comunhão com o Senhor. Não tem um tempo. Tem. Reserve 10 minutos. Começa assim. É pouco, mas comece. Só você e Deus. Esqueça o celular, esqueça a internet, esqueça os meninos. Não dá para morrer não em 10 minutos, não. Esqueça a televisão um pouquinho. Tente reservar esse momento de conversa com o Senhor, meu irmão. Isso é importante para a nossa comunhão. Não se esqueça de orar pelos seus líderes. Não se esqueça de orar pelos governantes da nação. Não se esqueçam de orar pelos perdidos. Não esqueça de orar pelos seus inimigos. Talvez você não considere eles como inimigos, mas eles talvez lhe consideram. Existe assim no mundo. Não se esqueça de clamar ao Senhor todos os dias, meu irmão. Porque isso é muito importante. E eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Eu não sei se você tenha se afastado do Senhor em oração, se você tem se afastado do Senhor na sua vida devocional, mas lá em Isaías 55, a palavra do Senhor vai dizer que aqueles que estão afastados do Senhor, se acheguem a Ele. Aqueles que estão distantes do Senhor, confessem seus pecados e peçam perdão a Ele. Aqueles que se esqueceram do Senhor, voltem-se para Jesus, porque Ele é rico em perdoar. Porque Ele é rico em amor e misericórdia. Creia nisso, meu irmão. O Senhor, Ele pode te perdoar. Talvez você não tenha tido um momento devocional com Ele porque você está com vergonha. Talvez você tenha se afastado da comunhão com Jesus porque você acha que já é suficiente tudo nas suas vidas ou acha que não é necessário orar. Ore ao Senhor a todo tempo. Não se esqueça de clamar a Ele. Não existe aposentadoria para oração. Nós temos que orar até que Ele venha. E quando nós chegarmos no céu, nós vamos adorá-lo, servi-lo, glorificá-lo, o seu nome. Então aqui na terra, clame a Ele. Clame pelos perdidos. Clame por avivamento. Ore pedindo ao Senhor, Senhor, aviva essa nação, aviva a igreja. Acende as brasas que muitas vezes estão apagadas em nós. Orem ao Senhor para que existam mais vigílias na igreja. Para que mais pessoas se voltem aos cultos de oração. A igreja já tem que ir, meus irmãos, das brasas ao fogo da adoração. A igreja tem que sair do estágio de esfriamento espiritual para o estágio de avivamento, de clamor, de vida devocional, de entrega. Ó meu Deus, eu quero te clamar nesse momento, ó Deus, pelo avivamento espiritual para a tua igreja. Não só essa igreja, mas as igrejas espalhadas pelo mundo, Senhor. Derrama a tua porção, Senhor, para que nós venhamos entender o propósito de te servir. Senhor, nos dá entendimento do teu evangelho, para que nós possamos proclamar a tua palavra por onde quer que a gente ande, Senhor.
Ó Deus, reavive em nós a fé que nós precisamos. Nós precisamos, Pai, da fé. Nós precisamos, ó Deus, que todos os dias a gente se lembre dos teus feitos, dos teus milagres. Ó Senhor, vem nos reavivar, vem nos animar. Assim como o salmista nos repete várias vezes, reaviva a nossa alma, reaviva o nosso espírito, reaviva os nossos corações. Não deixe com que esse mundo, ó Pai, apague a chama que o Senhor acende em nós. Não deixe com que esse mundo nos confunda com eles, porque nós não somos desse mundo, nós somos do teu reino, nós somos da tua casa, nós somos filhos teus, Senhor. Então nos dá ânimo, nos dá força, para que nós possamos prosseguir, Pai, e que nós possamos glorificar, e para que nós possamos dizer para esse mundo, assim como aquele leproso fez: Jesus curou, Jesus tocou-me na minha enfermidade e eu fui curado. Para que nós possamos anunciar para as pessoas, dizer: olha, o Senhor, Ele curou a maior enfermidade que o homem pode ter, que foi a alma ferida, que foi o caminho largo do inferno. O Senhor me tirou de lá, o Senhor me resgatou, e agora eu tenho direito à vida eterna, juntamente com Ele. Faz assim, Senhor, com a tua igreja. Esse é o nosso clamor, meu Pai, nessa noite. Que nós possamos sair daqui profundamente cheios do teu Espírito. Que nós possamos sair daqui incendiados do teu amor, para que mais pessoas sejam incendiadas lá fora. Para que nessa semana eu possa anunciar o teu nome e dizer para as pessoas: olha, Jesus transformou a minha vida. Jesus transformou a minha igreja. Jesus transformou a minha família. E Ele pode fazer isso com a sua. Ele pode fazer isso com aqueles que estão perdidos. Para que nós possamos clamar ao Senhor, e para que nós possamos avisar as pessoas: olha, você está desavisado. Jesus não é esse que as pessoas pregam por aí. Jesus é aquele que te aceita e te traz, e te transforma, e te regenera. Oh Jesus, muito obrigado, ó Pai, pela tua palavra transformadora, Senhor. E aproveitando esse momento, Senhor, queremos orar pelos enfermos dessa igreja. Queremos orar pela vida da irmã Claudiana, que se recupera, Pai. Obrigado, Senhor, pelo sucesso que foi a sua cirurgia. Obrigado, Senhor, porque nós cremos que o Senhor fez milagres na vida daquela mulher, da tua serva, Senhor. Nós cremos que o Senhor fez milagres nela, e ainda vai usar muito a vida dela aqui nessa igreja. Vai usar muito a vida dela na tua obra, Pai. Para que ela possa abrir a sua boca e continuar proclamando a tua palavra. Oramos também pela vida da irmã Alberiza, que aqui não está. O Senhor sabe as suas lutas com a sua saúde, mas nós cremos que o Senhor pode restaurar a saúde dela, Senhor. O Senhor pode continuar dando ânimo àquela mulher. O Senhor pode continuar dando força para que ela testemunhe teu amor. Ó Deus, muito obrigado, Pai, pelas tuas maravilhas. Entregamos no teu altar todas as outras pessoas que nós não temos conhecimentos, que estão doentes. Seja espiritualmente, seja fisicamente. Restaura a saúde delas. Assim, meu Deus, nós oramos.